Bem, gente, é um prazer tê-los aqui novamente. E hoje nós vamos falar de uma técnica aí bem bacana que a gente associou a fibrina em fase líquida na harmonização orofacial, né? Eu e Viviane, doutora Viviane Monteiro, minha grande amiga e dona do curso de especialização da Spex Hoff, junto com seu marido Marcinho Abreu, grande amigo e mentor, vem aqui falar de uma técnica que a gente começou a fazer durante a nossa clínica e nós temos tido resultados maravilhosos, né? Então, eu vou falar para você hoje o que é o Mesobotox. O que é o Mesobotox? O Mesobotox nada mais é que uma técnica bem moderna. Ela não é tão moderna, ela já é uma técnica antiga, né? Mas como em todas as especialidades, tudo advém de ciclos, né? Esse ciclo vem voltando aí novamente, porque as pessoas vêm buscando terapias menos invasivas. E muitos pacientes, principalmente o público masculino, não quer intervenção com agulha. E aí ele chega até a gente no consultório ou no curso e chega pedindo o quê? Eu quero harmonizar a face, mas sem agulha, sem tomar tanta agulhada. Eu tenho um casamento no sábado e eu não tenho como esperar tanto tempo para a toxina botulínica aí fazer efeito, né? E aí a gente também, para atender a queixa principal do paciente, ou também conquistar esse paciente, cativar esse paciente, muitas das vezes no primeiro contato a gente vai buscar o quê? Cativar esse paciente, atender a queixa principal dele. Se ele não quer agulha e quer um resultado imediato, nós vamos oferecer o quê? O Mesobotox. O Mesobotox surgiu aí há bastante tempo na harmonização orofacial e agora ele está em voga de novo, visto que, como eu já comentei, para quem está chegando agora, técnicas menos invasivas, né, com menos agulha. E aí, o que é o Mesobotox, né? É quando a gente pega a toxina botulínica e hiperdilui ela em agentes hidratantes. Vamos dar exemplo. Vitaminas, né, NCTF, que são 54 ativos misturados com ácido hialurônico com pouca viscosidade, né, com pouca reticulação, um ácido hialurônico líquido. Então, a gente pega essa toxina botulínica e hiperdilui ela. Em vez de você já ter feito a reconstituição com soro, já reconstituímos a toxina da maneira natural que ela vem no vidrinho. Reconstituímos lá com soro, seja na proporção 1:1 ou 2:1, dependendo da técnica preconizada, a gente dilui a toxina e marca o paciente nas musculaturas para quê? Para diminuir essa força, para diminuir a cinemática muscular da face desse paciente, né? E aí a gente, em cada musculatura, seja no occipito frontal, corrugadores, prócero, né, orbicular dos olhos, mento, essas regiões a gente aplica, né, elevador, o bunny lines aqui, ou então elevadores da asa do nariz ou do lábio superior, a gente fazendo uma análise bem crítica desse paciente, a gente analisa essa força muscular, analisa a força de cada músculo na face do paciente e indica a toxina botulínica. Muitos pacientes não querem agulha, como eu já bem falei, e preferem uma técnica menos invasiva. Então, técnicas menos invasivas. A gente pega essa toxina reconstituída e mistura. Vamos supor o NCTF, que é um ácido hialurônico de baixa reticulação, com 54 ativos, né? Vitamina C, entre outros. São 54 ativos para a pele. Ou então a gente associa com minerais, ou com o próprio esse ácido hialurônico que eu falei, ou com vitaminas. A gente hiperdilui, ou até com o próprio soro, que a gente reconstitui essa toxina e aplica em regiões mais superficiais da pele, onde a gente não pode aplicar a toxina, né? Senão nós vamos ter uma queda muscular, uma pitose, né? Causando, assim, resultados indesejáveis para o nosso paciente. Então, certas regiões, né, zigomático maior, menor, parte de orbicular dos lábios, essas regiões a gente não pode penetrar mais profundamente em nível muscular. Aí com o Mesobotox entra. A gente hiperdilui, né, seja com soro, com vitaminas, com
minerais ou com o próprio ácido hialurônico com baixa reticulação e hiperdilui essa toxina botulínica para fazer o quê? Uma intradermoterapia ou uma mesoterapia. Daí vem o nome mesobotox. Né? A gente vai usar em nível de derme, epiderme e derme. Nós vamos usar em nível, através de pápulas, perfurações superficiais na pele. Isso pode ser com agulhas de pequeno calibre, como a Lebel, né? Ou a gente pode usar um derma roller, que é o rolo com 520 agulhas, onde a gente microagulha a pele e faz as pontuações específicas para entrar esses ativos, ou então a gente usa o próprio Dermapen, que de maneira parada, a gente vai o quê? Fazer microperfurações, né? Que é uma canetinha onde tem 32 agulhas ou 64, depende do fabricante. Nós vamos pontuar por algum tempo parado, né? Fazer pontuações para quê? Para depois a gente lavar essa face com os ativos. Então, a gente pega essa toxina, já está diluída, já está pronta para aplicação muscular. Nessas áreas onde não pode ter aplicação muscular mais profunda, a gente faz uma mesoterapia com botox. E daí, a gente chega e em vez de colocar um ácido hialurônico de baixa reticulação, ou então minerais, ou vitaminas, ou próprio soro, nós pegamos o quê? Nós pegamos a fibrina em fase líquida e pingamos a toxina botulínica. Por quê? Porque a toxina botulínica vai ser, após o microagulhamento da face do nosso paciente, a gente vai lavar a face desse paciente com a fibrina junto com a toxina botulínica. Normalmente a gente usa 20 unidades, depois eu vou explicar para vocês como que é feita essa mistura, e a gente aplica na face do paciente, lavando a face do paciente, pois, como nós já microagulhamos a face desse paciente, a gente vai lavar e esses ativos vão ser levados junto com a toxina para dentro da epiderme e da derme do paciente, não atingindo camadas mais profundas que são as camadas musculares, né? Que a gente tem a epiderme, a derme, a hipoderme, depois vem a musculatura, né? Então, o objetivo é o quê? Melhorar a textura da face como um todo, sem que a gente aplique a toxina botulínica em nível muscular. Muitos pacientes não querem, não gostam de ser aplicada a toxina com agulha. Então, a gente faz a intradermoterapia com a toxina, misturando com a fibrina em fase líquida. Os resultados são maravilhosos. Por quê? Qual é a função? O que a gente, como eu já falei aqui em assuntos anteriores, no canal Fibrina na Veia, a fibrina em fase líquida ela é rica em fatores de crescimento. Isso é a origem da vida, né? Segundo, o mesobotox é superficial, ele não pode ser profundo, senão você vai atingir as camadas musculares que a gente está evitando atingir com a toxina, né? Como é que a gente pode aplicar isso aí? Essa região de malar, de em volta dos olhos aqui, é difícil você trabalhar olheira, né? Partes aqui em volta dos lábios, né? O pescoço também é legal de fazer o mesobotox, é muito bacana, porque os resultados, a expectativa do paciente é muito grande, muitas vezes a técnica que a gente chama de Nefertiti, né? Aplicar a toxina botulínica nas regiões do pescoço, não tem resultados tão satisfatórios como a expectativa do paciente que está lá em cima. Então, é complicado. E quando a gente faz o mesobotox com a toxina botulínica e a fibrina nessa região principal, embaixo dos olhos, né? Essa parte de zigomático, de elevadores de boca, de canto de boca, isso aí a gente evita muitas intercorrências com a toxina botulínica. Hoje, esse paciente ele está buscando um tratamento mais conservador. Então, o que a gente faz? O paciente não quer levar agulhada na face, nós chegamos pacientes, degermamos a pele do paciente, coletamos o sangue do paciente, centrifugamos. Essa fibrina em fase líquida, nós pegamos um tubo só, colhemos o plasma, pipetamos essa fibrina em fase líquida, colocamos num potinho estéril, pegamos 20 unidades de toxina botulínica já reconstituída, misturamos. Nisso, nós já anestesiamos topicamente a face desse paciente e
microagulhamos, seja através do derma-roller ou do dermapen, né? E lavamos a face desse paciente. Então, essa toxina, junto com a fibrina, vai entrar nessas perfurações causadas superficialmente com derma-roller ou com dermapen, e os ativos vão ser levados, só que são ativos naturais, né? São células-tronco, são plaquetas, são leucócitos, fatores de crescimento, citocinas, né, que são comunicadores intercelulares ou intracelulares, e aí a gente vai levar isso para onde? Para dentro da pele do nosso paciente, de uma maneira mais superficial. E os resultados são instantâneos. Em poucos dias, a gente tem os resultados, né, desse paciente, desse produto, né? Ele não tem a durabilidade igual a gente faz com a toxina botulínica, aplicada intramuscularmente. Ele tem um resultado mais duradouro, mas os resultados, para quem quer um resultado rápido, são excelentes, né? Depois de passado alguns dias, 4, 5 dias, a gente começa a perceber que as rugas finas do paciente, em frontal, em parte em volta dos lábios, essa parte de olheira aqui embaixo, que é difícil de trabalhar com toxina, senão a gente causa pitose na face do paciente, principalmente de lábio superior, né? Essa face, a pessoa quando tem muita parte de sanfona, né, que a derme está degenerada, a gente, antes de entrar com o bioestimulador, imagina um paciente seu, cara que nunca fez uma harmonização, ou uma mulher, que hoje a gente ainda tem, tanto no feminino quanto no masculino, várias pessoas que nunca fizeram uma harmonização orofacial, né? Quando a gente faz o microagulhamento, anestesiou topicamente o paciente, microagulhou, já estamos com as pontuações todas feitas na face do paciente. Colhemos o sangue, então, centrifugamos a fibrina, pipetamos a parte da fibrina em fase líquida, onde as hemácias são descartadas, pegamos 20 unidades de toxina botulínica, pingamos nessa fibrina em fase líquida, que num tubo, mais ou menos, nós temos 3 ml de fibrina em fase líquida. E aí, nós misturamos essa toxina e passamos, né, com a luva estéreo, passamos na face do paciente que está previamente microagulhado, seja com dermapen, seja com derma-roller. Microagulhamos e fazemos uma máscara. Como as proteínas mais presentes no plasma sanguíneo, a gente tem a albumina coagula junto com a malha de fibrina, com as células presentes na fibrina, junto com o botox, e faz uma película, tipo uma clarinha de ovo, que a clara de ovo não é albumina? Então, a albumina do plasma sanguíneo, ela seca, faz tipo uma película fininha, até garantindo que essa toxina vá penetrar nessa face microagulhada. E aí a gente pode deixar aí, o paciente vai para casa e fica até 6 horas com essa máscara aí. Quanto mais ele puder ficar, e no final da noite ele vai e lava a face, né? Põe lá seu hidratante, evita, né? O hidratante, quer dizer, essa noite ele dorme com a face limpa, né? No máximo uma água termal, né? Bem fraquinha aí, para não agredir o tratamento. E aí os resultados são, em poucos dias, em 4, 5 dias, você já tem um resultado maravilhoso, porque a fibrina já está atuando nesses dias. E junto com a toxina botulínica, o resultado é maravilhoso, porque como está tratando em derme e epiderme, a gente não tem o perigo de atingir a musculatura mais profunda, né? E aí essa parte de sanfona, de rugas aqui, que o pé de galinha dá para a gente atingir com a toxina. Mas aqui, muitas vezes, o cara tem essas rugas radiais, né? Devido ao formato do orbicular dos olhos, ele faz tipo uma máscara. E aí ele cruza com zigomático maior, zigomático menor, e aí não é legal você aplicar muscularmente, senão você vai ter pitose de várias áreas indesejáveis. Então, você microagulhando e tratando superficialmente em nível de derme e epiderme, essas sanfoninhas, essas rugas finas, tanto aqui da lateral da face, ou então dos olhos, né, mesmo da testa, que o cara não quer tomar agulhada na testa, ele vai para casa com essa máscara. Ele fica aí de 6 a 8 horas. Então, a gente, nessas rugas finas, onde você não pode aplicar toxina, como que você vai aplicar toxina num risório aqui? Você vai ter problema. Você aplica um risório aqui, você vai ter um problema. O músculo que faz a gente rir, o cara vai ficar, vai virar um talão do ar, que só vai trabalhar esse lado, imagina? Então, você tem que trabalhar superficialmente.
E aí você vai ter um resultado imediato, muito bom, de 4, 5, 6 dias. E o cara que teria aquela festa, ou teria um compromisso, ou não quer, no início, tomar agulhada, imagina, tanto o homem quanto a mulher, como eu estava falando, ele chega para o primeiro contato, para fazer uma harmonização, e você vai fazer várias pontuações, seja com pertuito para cânula, que a nossa filosofia sempre é de cânula, né? É sempre evitar usar agulha no paciente, pelo menos a nossa filosofia. Os pertuitos, paciente, um homem, vai chegar, vai tomar um pertuito que vai para a têmpora funda. Ou então você vai para a parte da onde tem as raiações, onde a derme está degenerada, que faz efeito de acordeon. Várias pontuações na fase para introduzir um bioestimulador, ou então a própria fibrina em fase líquida, ou então a própria toxina botulínica, da maneira tradicional que a gente aplica mais profundamente. Muitos pacientes não vão querer voltar, porque tem muita gente que tem resistência à agulha, é normal. Ainda mais o próprio profissional tem resistência. Quando ele começa a harmonização e trabalhar tanto com a agulha no meio extraoral, imagina o paciente que vai levar, né, as agulhadas. Então, para cativar o paciente, muitas das vezes, antes de eu fazer a toxina nele, eu faço essa técnica do microbotox aí com fibrina. A gente chama do Fibrintox, né? A gente carinhosamente colocou esse nome aí nesse protocolo, que é onde a gente pega um tubo de fibrina em fase líquida, adiciona 20 gotinhas nesse plasma enriquecido com células-tronco, com plaquetas, com leucócitos e sinalizadores celulares, para se formar proteína, para se formar tecido novo, né? Para diferenciar células indiferenciadas. Ele está fazendo todo esse processo na epiderme e na derme, enquanto a toxina está indo junto, tá, para fazer esse efeito. Então, é muito bacana esse protocolo. A gente está tendo muitos resultados que eu vou mostrar depois uma foto para vocês, no final dessa conversa, desse bate-papo, que vocês vão ver onde eu atendi um cara bem bronco, um serralheiro, e ele não queria. Ele falou, cara, não vou aplicar botox de jeito nenhum, a toxina botulina de jeito nenhum. Eu arranjo um jeito aí que eu não quero sentir dor. Eu falei, cara, mas a gente vai anestesiar, aí você não vai sentir nada. Ele falou, não quero agulha, não gosto de agulha, senão eu não vou fazer nada. Eu falei, então tá bom. Mas pelo menos tirar o seu sangue eu posso? Ele falou, não, tirar o sangue é tranquilo. Aí tiramos o sangue dele, né? Tiramos o sangue dele, coletamos a fibrina, coloquei as 20 gotinhas, enquanto isso eu tinha passado o anestésico tópico nele, microagulhei a face dele com um derma roller, né, de 1 milímetro, que era o roller, e passamos a fibrina junto com a toxina e deixamos ali um tempo. Enquanto isso, fui explicando para ele, como que eu vou saber, igual a pergunta aqui, como é que eu vou saber que a toxina não interfere na efetividade das células da fibrina? Ela não interfere, porque como ela vai trabalhar em nível superficial, em nível de epiderme, para onde que as células estão indo trabalhar, que é na derme, lá que elas têm a função, né? De se regenerar, de regenerar o tecido, se diferenciar, por exemplo, uma célula indiferenciada, se transformar no fibroblasto e produzir colágeno, né? Produzir elastina, produzir ácido hialurônico endógeno. E isso vai continuar sendo feito. Então, você tem um ganho duplo. A fisiologia da derme vai estar sendo reestruturada, enquanto a toxina está usando o quê? Na micromusculatura facial, mais superficial, né? Onde a gente tem o quê? Aquela epiderme craquelada. Então, a toxina ela fica em nível mais de derme e epiderme, principalmente epiderme. Então, não há interferência, né? O Rafael aqui está perguntando, hiperdilui a toxina ou a diluição básica nessa mistura? A gente vai pegar a toxina, vai reconstituir, vai depender do protocolo que você vai utilizar. Vamos supor que eu vou usar diluição seca. Num vidrinho de 100 unidades de toxina botulínica, eu vou colocar 1 ml, já está diluído. Ou então eu vou usar 2:1, 2 ml de soro fisiológico estéril para 100 unidades. Está diluída já a toxina. Aí, depois, com essa toxina já diluída no vidrinho, está lá os 2 ml de soro. Vamos supor que eu vou usar aí 2 ml de soro para reconstituir essa toxina. Depois que eu microanestesiei, degermei a face do paciente. Passei o anestésico tópico.
Enquanto o anestésico tópico está fazendo ação, eu vou o quê? Eu vou colher o sangue do paciente, que tem que ser cadenciado, porque a fibrina em fase líquida, por ela não ter anticoagulante, ela coagula rápido, entre 5 a 10 minutos. Então, você não tem muito tempo, você tem que trabalhar focado, bem organizado, bem cadenciado. Tudo tem que ser na sua etapa certinha, senão você perde a amostra, vai furar o paciente novamente, né? Eu degermei o paciente, passei ao anestésico tópico. Enquanto isso, eu vou colher o sangue do paciente. Ao ir para a centrífuga, que o nosso protocolo é o quê? De acordo com o professor Leonel, o protocolo Fibre, a gente usa 1.500 RPM durante 5 minutos. Nesses 5 minutos, você vai remover esse anestésico tópico, vai microagulhar a face do paciente como um todo, vai pegar a lateral da face, mento, você pode pegar pescoço, você pode pegar em volta dos olhos, vai pegar aqui prócero, corrugador, vai pegar o occipito frontal, vai pegar temporal, você vai pegar a face do paciente 100%, full face, né? E aí, você já limpou, microagulhou. Vamos lá, 5 minutos microagulhando, tô microagulhando, apitou centrífuga, deu o protocolo de 5 minutos, eu vou colher esses 3 ml de fibrina em fase líquida, vou jogar num potinho, eu tenho minhas cumbuquinhas de alumínio estéreo, onde eu faço meu agregado ósseo, né, para cirurgias, eu tenho meus potinhos estéreis, eu jogo 20 gotinhas já reconstituídas, pinguei, vou pegar esse 3 ml aí de fibrina em fase líquida também, vou misturar com essa toxina e vou passar com a luva estéreo, cobrindo toda a face do paciente que eu microagulhei. Então, a toxina tem que estar reconstituída já. Joia, Rafael? Respondi sua pergunta? Então, microagulhei, apliquei a toxina, vai ficar aquela máscara, manda o paciente para casa. Isso é um procedimento aí de 30 minutos, cara. O paciente fica super feliz, porque ele não sentiu dor, né? Porque ele tem que ir conhecendo primeiro o protocolo, né? Muitas das vezes, esse cara que eu vou mostrar o caso dele, ele não queria agulha de jeito nenhum, o cara tinha fobia de agulha, mas queria melhorar um pouco, devido ao fotoenvelhecimento. O cara é serralheiro, trabalhava em cima de telhado, debaixo de sol, fotoenvelhecimento acentuado, e estava muito degenerada a pele dele. Então, eu precisava regenerar essa derme dele, fazer uma reestruturação dérmica de qualidade, onde a fibrina em fase líquida me proporciona isso, né? De maneira segura, sem intercorrência, sem necrose, sem risco de rejeição, porque essa técnica é 100% natural, 100% orgânica, onde eu colho o sangue do paciente sem anticoagulante, sem qualquer produto químico, e aí o único produto químico que eu vou misturar é com a toxina. Mas a toxina, ela vai atuar aí para melhorar essas rugas finas, enquanto que na derme as células estão funcionando. Porque, vamos voltar ao PRP. O PRP leva vários produtos químicos. Ele leva anticoagulante, ele leva geleificadores, né? Gluconato de cálcio, a trombina bovina, dentre vários. Isso não interfere na atividade de um leucócito, por exemplo, que é uma célula viva. Já a plaqueta, que é muito sensível, ela arrebenta e libera o quê? Fatores de crescimento. Então, na fibrina em fase líquida, mesmo que a toxina interfira na plaqueta e a rompa, que não tem nenhum estudo falando sobre isso, o leucócito ainda está vivo, porque ele é uma célula, ele tem DNA, ele tem núcleo, então ele continua vivo ali, firme e forte. É uma célula muito forte. Quanto tempo eu posso deixar essa máscara na face do paciente? O paciente, se ele saiu de tarde do seu consultório, ele pode ficar até a noite, cara, até 10, 11 horas, até a hora que ele for lavar a face dele, né? A Cláudia está perguntando aqui, quanto tempo depois da aplicação do mesobotox eu posso começar a usar bioestimulador e fibrina propriamente dito? Então, a partir de 15 dias, você tem já o quê? A parte da fibrina já equacionada na pele Porque do primeiro ao 21º dia, a fibrina está em franca expansão. Liberação de fatores de crescimento. Boa noite, Vivi. Liberação de fatores de crescimento, de células vivas, né? Tudo dentro de uma malha de fibrina. Então, essa malha de fibrina, junto com a albumina, ela vai o quê? Fazer uma máscara na face do paciente e vai segurar a toxina ali onde a gente precisa.
muito bacana. Todos os resultados vocês vão ver na foto são muito bacanas. E o paciente, ele confia em você. Então, na segunda vez que você for trabalhar com um bioestimulador, ou for fazer um ácido, ou própria toxina na pele do paciente mesmo, de forma que a técnica manda, né, intramuscular, o paciente já vai aceitar mais, porque ele não tem aquele primeiro impacto da primeira sessão, já sai tomando um monte de agulhado. E eu cativo 99% dos meus pacientes com essa técnica, porque todos voltam com todas essas rugas de sanfona, ou de olheira, que é onde eu não posso aplicar a toxina, ou então até na testa, que ele não quer tomar agulhada na testa, nem com anestésico, ele sente muita dor, ó, o paciente fica maravilhado. Aí, na próxima vez, eu já vou chegar o quê? Eu já vou chegar, aí eu vou explicar que eu vou anestesiar, vou aplicar, ele já vai vir menos armado. Então, essa técnica é muito bacana, né? Aí, chegou nisso aí 15 dias, mais ou menos, aí você pode já fazer qualquer outro procedimento, tá joia? Igual eu estava explicando, a fibrina, ela tem duas fases bem definidas, né? Para formar a fibrina em fase líquida, para formar a malha de fibrina tridimensional, a gente a fibrina ela é o resultado final da cascata de coagulação. Quando você centrifuga o sangue, para cativar é top, é muito bom, você não perde o paciente. Muitos pacientes que tomar tanta agulhada devido ao procedimento e tem medo, ele não vai voltar. E aí, com esse procedimento, você vai cativar o paciente, muito bacana. Então, a fibrina, quando ela está lá, quando você colheu o sangue e põe na centrífuga, essa centrífuga está mimetizando o quê? A cascata da coagulação. Então, a fibrina, a fibrinogênio com a proteína solúvel plasmática, ela vai se encontrar com a trombina e vai virar uma malha tridimensional de fibrina. E aí ele vai aprisionar essas células lá dentro, né? Do 1º ao 21º dia, essa malha de fibrina está lá aprisionando as células e lançando fatores de crescimento. Do 1º dia ao 21º dia, a gente tem essa malha de fibrina aprisionando as células tronco, plaquetas, leucócitos, de forma eficaz, liberando fatores de crescimento, tudo de maneira normal. Só que, a partir do 21º dia ao 28º dia, a gente tem a presença da plasmina, que é uma enzima que vai dissolver essa fibrina, essa malha de fibrina. Né? Ela não fez um engradado ali, um arcabouço tridimensional, naquela película ali de albumina. Então, ela vai ser degradada, essa fibrina, essa malha de fibrina, e vai criar espaços ali. Nesses espaços, e aí o fibroblasto vai começar a preencher aqueles espaços que foram removidos, que eram antes ocupados pela malha de fibrina, pelo colágeno, pelo ácido hialurônico endógeno, ou seja, pelo tecido conjuntivo neoformado. Então, você vai revitalizar aquela região. Tá? Então, depois do 28º dia, assim, depois do 15º dia, devido a toxina já estar nos sítios que a gente precisa que ela esteja para ter a função dela, a fibrina do 21º, 28º, como você usou de forma superficial, essa fase fibrinolítica não vai acontecer, porque ao remover essa máscara com a pessoa lavando a face no fim do dia, ela vai remover aquela malha de fibrina ali que está de um dia, né? Só que nas pontuações internamente na derme e na epiderme, se você usou um rolê de 1 milímetro, as células e a toxina vão estar ali. Então, é bem legal. Tá bom? Então, o Mesobotox hoje, principalmente feito com a fibrina, tem trazido resultados maravilhosos. E a gente ainda tem mais associações que eu vou falar no decorrer das lives. A gente pode associar com ácido hialurônico, a gente pode associar com fios PDO, a gente pode associar com ozônio também, que é muito bacana, principalmente na regressão de intercorrências, tipo necrose de pele. Isso aí, até com a intradermoterapia com a fibrina pura, a gente tem resolvido bastante casos, sendo com ozônio ou não. Porque a função da fibrina em fase líquida é regenerar a derme degenerada. E se a gente for pensar um pouquinho em pele, né, que é um campo aí de anos novo aí para a odontologia, todos os tecidos estão relacionados à derme. A derme é a camada ativa da pele.
A gente tem a derma aqui com células de defesa, células produtoras de colágeno, de ácido hialurônico endógeno. Aí, em cima da pele, revestindo a derme, a gente tem a epiderme. Então, olha só, epi é em volta. Então, a derme determina o nome dos dois tecidos adjacentes da pele. A derme está aqui, em cima nós temos a epiderme. Epi é de entorno, em volta. E hipoderme, abaixo da derme. Então, vocês entendem a importância da derme? É a derme degenerada que precisa reestruturada, porque com a idade, né, vai aumentando, essa derme que tinha uma espessura, com a quantidade de vasos sanguíneos, de células de defesa, células produtoras de colágeno, elas vão adelgaçando, elas vão afinando. Em um lugar sem fatores de crescimento, sem células tronco, que vão se diferenciar em fibroblastos, por exemplo, essa pele vai ficar pobre. E aí, a epiderme nada mais é do que a grama que recobre a terra, que é a derme. Desceu a derme, desceu a epiderme. As franjas vão ficando mais profundas, né? A junção derma-epitelial. Então, a epiderme vai acompanhando essas deficiências na derme. E a fibrina e fase líquica vem justamente o quê? Devolver essa espessura da derme. A derme vai revitalizando. Por quê? Você vai criando, através dos fatores de crescimento, células, vasos sanguíneos novos, novas células regenerativas, como as plaquetas, os leucócitos, elas vão o quê? Vão mandar intercomunicadores celulares para que as células indiferenciadas se diferenciem em fibroblastos, por exemplo, se for na derme. Se for na hipoderme, em células que vão fabricar o quê? Células de gordura, os adipócitos. Se for na epiderme, essas células indiferenciadas vão se transformar em quê? Em queratinócitos. Para o quê? Para formar as camadas da epiderme. Então, quando você utiliza novos protocolos com a fibrina em fase líquida, o seu resultado, além do que você está propondo, seja com fio, seja com ozônio, seja com ácido hialurônico ou com o próprio Botox, você tem uma potencialização, porque além de estar tratando a sua derme, que é a que precisa de uma atenção vital no seu tratamento da pele, você tem o quê? Você tem a toxina para melhorar essas rugas finas, ó. Eu sou um cara aí que a Vivi briga comigo direto aí que eu tenho que fazer toxina, mas eu assumo que eu sou um cara mariquinha para dor, né? Mesmo com anestésico eu sinto muita dor. Então, pô, se eu uso um anestésico top, forte, que eu gosto, a minha é dor sem dor total. Eu uso o quê? Uma tetracaína com lidocaína 25%, né? Tô fazendo um merchan aqui para ver que tá lá. Eu passo o anestésico, eu microagulho bem, e aí, com a fibrina, em fase líquida, eu misturo as 20 gotinhas de toxina, que eu não tenho problema para tirar sangue, e passo aqui, eu tenho o mesmo efeito como se eu tivesse feito a toxina. E aí eu continuo ainda tendo meus movimentos faciais, porque quando você aplica a toxina, você diminui a cinemática muscular, né? Dependendo das unidades que você aplica, você até paralisa mesmo a musculatura facial, e tem pessoas que não querem essa paralisação ou amenização da cinemática muscular. Eles querem uma coisa bem natural. E com o roller e com a fibrina e a toxina misturados, olha, eu tenho um resultado maravilhoso. E eles ficam de maneira natural. Fazendo o efeito que a gente quer em nível estético, e os pacientes ficam muito felizes, né? Muito bacana. Vou mostrar aqui para vocês uma foto, um caso que eu tenho de um paciente que fez o microbotox, né? O Fibrintox. É muito legal. Aí, ó, esse paciente, eu vou virar aqui para vocês poderem ver também. Muito fotoenvelhecimento, não queria fazer toxina de jeito nenhum. Eu fui e peguei, fiz a degermação nele, passei o anestésico tópico, né? Microagulhei a face dele como um todo, principalmente ali, ele tinha os pezinhos de galinha bem abaixo ali do canto do olho, onde a gente não pode aplicar muita toxina, que é um lugar de perigo, né? Microagulhamos, misturamos a fibrina com 20 unidades de toxina. Olha aí, 5 dias depois, o resultado desse paciente. Ganhei o paciente. Depois eu vim tratando a derme dele,
Eu vim tratando a derme dele com o quê? Com bioestimulador, eu passei fio PDO na olheira dele, com um fio, com fibrina, injetando ali no passepartout, né, no canhão da cânula, que eu passei o fio liso PDO, né, de 30G, injetava fibrina nessa cânula, ia retroinjetando e ia voltando. Olha como é que ficou o resultado dele. Aí ele permitiu o tratamento. Por quê? Porque ele teve confiança no tratamento. Pô, olha que bacana. Então eu chego primeiro eu adequo o meu paciente. Vocês lembram na pediatria? Odontologia raiz, você tem que fazer a adequação do meio bucal, não é? Eu fiz a adequação psicológica do meu paciente, na qual eu escolhi um tratamento menos invasivo e mostrei para ele que as vantagens, se ele usar a toxina certa em nível muscular, se ele usar um fio com fibrina nos olhos, ou então ele fizer aqui, igual eu estou precisando, ó, fazer uma reposição com fio PDO, né, um COG espiculado, para a gente reposicionar tecidos fitosados, como no meu caso aqui, a gente usa com a fibrina também. Então, é muito bacana, tá joia? Então, associando a fibrina com vários outros tipos de procedimento na harmonização orofacial, como eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver que é top, vocês vão cativar o paciente e se diferenciar da multidão. Se diferenciando da multidão, como fez o meu aluno, um ex-aluno e aluno atual da pós-graduação, Rafael Primo, que amanhã está com a gente aí no Fibrina na Veia, às 8 horas, e falando o que a técnica da fibrina agregou ele na profissão dele, na odontologia dele, principalmente na harmonização orofacial. Né? Depois, amanhã, a gente tem a doutora Tassiana Leal também, que é ex-aluna de fibrina, e hoje é aluna da pós-graduação também, Spex Hoff, lá da doutora Viviane Monteiro, e também o que mudou. Né? Hoje a Viviane, a Tassiana Leal é referência na cidade dela, porque só ela trabalha com fibrina em fase líquida na harmonização dela, com ótimos resultados. Assim como o Rafael Primo também tem arrebentado aqui no Rio, nos casos, né? Além de nariz, que ele é muito fera, a clínica dele de harmonização facial se tornou diferenciada porque ele agregou a fibrina em fase líquida, que hoje é um tratamento de ponta, né? Venho agradecer a vocês aí a participação. Muito obrigado.